Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma noite de fazermos uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, convido a todos para fecharmos os olhos, mentalizar o nosso Mestre, agradecer as oportunidades de estarmos todos reunidos, congregados, em famílias, em mais um aprendizado nessa existência. Senhor Jesus, que a Tua misericórdia possa abranger a toda a humanidade, Senhor, nos lares onde se encontra ainda a discórdia, nos lares onde se encontra o desencarne, a desencarnação de nossos irmãos, vitimados por todas as circunstâncias da vida. Queremos pedir por todos dos dois planos da vida. Pai nosso, que santificado seja, Senhor, o Teu nome. Venha a nós, ó Pai, o Teu reino. Seja feita, Senhor, primeiro a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque são Teus o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. E assim, Senhor, com essa prece, com a Tua permissão, nós abrimos mais uma noite com uma palestrinha doutrinária, Senhor, uma divulgação da Boa Nova. Obrigado. E hoje nós vamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E começa no Evangelho de São Mateus, Jesus falou assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganho tereis o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhes Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Porque Jesus se referiu a 70 vezes 7 vezes. Porque naquela época, como ainda hoje, o número 7 é um número era e ainda continua sendo um número cabalístico. Então, quando foi apresentado a ele por Pedro esse número, Jesus disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Se apresentasse outro número 5 vezes, Jesus diria para ele assim: Não te digo que até 5 vezes, mas que até 50 vezes 5 vezes. Jesus não tirava a ideia de ninguém. Toda a ideia que chegava, que o povo apresentava a ele, ele não cerceava a ideia, ele as ampliava. Ele dizia: faça isso, mas como fica? E te coloque no lugar dele, para saber se tu irias gostar. E esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados e misericordiosos, tem no item 5, ele diz assim: reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o juiz te pegue, te prenda e te mande ficar o resto da tua existência na cadeia. De lá não sairás enquanto não pagardes o último ceitil. Reconcilia-te com o teu adversário. Nós sabemos que enquanto estás a caminho com ele. Qual é o caminho que nós estamos com o adversário? O caminho é o caminho da existência, é a nossa vivência física. Estamos a caminho com qual adversário? O maior adversário, o maior credor que nós temos
somos nós mesmos. Somos nós que precisamos nos reconciliarmos conosco mesmos. Para aí nós conseguirmos encarar nossos irmãos, conseguirmos lapidar, burilar nossas arestas e irmos avante, estamos ou que fomos predestinados, porque Deus nos criou para evoluirmos. Mais adiante ele diz assim, sacrifício mais agradável a Deus. Sacrifício agradável, claro que é muito bom a gente velar a cabeceira de alguém, a gente comprar alimento para alguém que não tem, a gente comprar remédio para alguém que necessita. Isso tudo é meritório, é uma bênção. A gente poder ofertar um pouquinho do que a gente tem para nossos irmãos que têm pouco material, para irmãos que ainda necessitam de algo para viver no nosso mundo. Mas o sacrifício mais agradável a Deus é nós encararmos uns aos outros, principalmente na família, porque a nossa família consanguínea, e aí ontem ainda assistimos o Valdo e ele fez uma comparação muito engraçada, é que a gente não se atém. Ele mostrou os 5 dedos, do polegar ao dedo mínimo. Então, há diferença nos dedos iguais à família. Mas se nós formos juntar alguma coisa, eles se moldam, se juntam todos equilibrados para pegarmos. Não fica um maior do que o outro, fora de destaque. Todos eles se moldam para, na união, fazerem a força. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é nós suportarmos uns aos outros. Aí, no outro item, Jesus fala do argueiro e da trave. Ele diz, por que hipócritas? Falas que alguém tem um argueiro no olho, quando tens no teu uma trave. Tira primeiro a trave do teu olho, aí vai ver como tiras o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, o argueiro é um cisco, é uma coisa insignificante. Qualquer cisco a gente pode dizer que é um argueiro. E aí a gente tem uma trave, algo grande no nosso olho, e vamos reparar no olho do outro, querendo que o outro se molde do nosso jeito, e não do jeito que ele foi programado. Então ele está passando pela etapa que ele tem condição de passar. Mais à frente, Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. Sim, tem aquela parábola nesse capítulo que todos conhecem, da mulher adúltera, que Jesus estava em Jerusalém, numa vielazinha com os discípulos, e veio aquele barulho, aquela balbúrdia, vinham correndo atrás de uma mulher para apedrejá-la porque fora pega em adultério. E Jesus parou, olhou para eles, e aí eles viram naquela oportunidade o meio de tentar Jesus, e perguntaram para ele, Senhor, vocês mandam apedrejar a tais, o que fazermos com ela que foi pega em adultério? Jesus se abaixou, começou a escrever com o dedo na terra. E os curiosos, que todos nós somos curiosos, a gente, quando alguém está fazendo algo extraordinário, algo assim que a gente não consegue saber o que é, a gente chega pertinho para ficar meio de canto de olho olhando. E Jesus escreveu na areia, ladrão. E todos já tomaram baque. E ele disse assim, olhou para eles e disse, se levantou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando eles olharam aquela palavra que Jesus escrevera, ladrão, e todos se lembraram que já tinham prostituído a vida muitas pessoas e eles próprios, foram saindo, arriaram as pedras e foram todos embora. Saindo primeiro os mais velhos. E aí Jesus olha para ela e disse, nem se levantou, perguntou, onde estavam os que... Ela disse, não, Senhor. E ele falou para ela assim, então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Mais tarde, 2 anos, 1 ano e meio mais tarde, Jesus se encontrava na casa de Simão Pedro, e quando Jesus estava prestes a sair da casa, a senhora, essa mulher que fora pega em adultério, chamou Jesus mais a sós para ter uma conversa particular com ele. E falou para ele, Senhor, eu não pequei naquela circunstância, porque o meu marido colocou um amigo dele dentro da nossa casa, porque estava mais afim de mim.
E sabia que o marido, que esse amigo dele, iria assediar e tentar talvez dela. E ele foi embora. Como eu fiquei nada sem saber o que fazer daquele homem, e ele me assediando, e ele, todos os lugares que eu vi, ele estava atrás, me atazanando, e a saudade era tanta do meu marido que eu cedi. Mas eu não cedi por prazer, eu cedi pensando no meu marido. Então eu não adulterei, eu não traí ele. E Jesus olha para ela e pergunta assim: tem certeza disso? Sim, mestre, tenho certeza. Vá e ser feliz. E essa senhora foi, se instalou numa casa do caminho mais tarde. Jesus já era desencarnado nesse meio tempo. E foi cuidar de leprosos, de mendigos, de enfermos, de todo o Jaez. E um dia se apresenta um senhor à porta da casa, cabeludo, desdentado, barbudo, cheio de feridas, e pergunta para ela se tinha algum repouso para ele ali, alguma pousada. E ela o albergou, claro, que era um necessitado, mas toda noite ela falava para os enfermos que estavam ali internados naquela casa sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua misericórdia, sobre a sua candura, a sua beleza, os seus poemas. E esse senhor foi se deixando levar pela conversa dessa mulher e se atraiu-se por ela. E aí um dia, uma noite, ele pediu para ela uma palavra e narrou a história dele. Era um morador de Jerusalém, que tinha abandonado a esposa, colocou um amigo seu dentro do lar, ele iria conquistá-la e saiu fora. Mas ele, depois de tempo, ele foi consertar a situação. E ela olha para ele e diz assim: você tem certeza disso? Sim, tenho certeza. E ela diz para ele: então vá e se feliz. Porque ele não a reconheceu. Ela reconheceu ele, mas não quis dizer que era ela. Ela não quis falar para ele abrir o jogo. Mas ela o perdoou e deixou ele seguir caminho, fazer a sua reconquista do mundo afora. Então, é assim, nós não podemos, não devemos condenar ninguém. Julgar, Jesus falou: não julgueis para não serem julgados. Por quê? Não se julga, não havia defesa, não havia provas, não havia essas modernidades, esses instrumentos que hoje se tem a fazer na jurisdição, na justiça, na criminalidade, no setor criminal. Então, assim, não julgava, se condenava. Tanto é que Jesus não teve testemunho de defesa. Quem quis defender teve acesso ao tribunal de Pôncio Pilatos. Uma delas, nós sabemos pela leitura do livro há 2000 anos, a mulher de Públio Lentulus, a Ana, ela foi defender Jesus, não teve acesso até a sala onde estava tendo a reunião para saber disso. Então, assim, não houve julgamento, houve condenação. Então, se aquele ato era ligado a um julgamento, então Jesus disse: não julgueis para não serem julgados. Porque Jesus, quando a mulher foi trazida até ele não a condenou, ele não condenou ninguém que estava acusando ela. Ele julgou: atire a primeira pedra quem estivesse em pecado. Cada um fez um julgamento, se auto-julgou. Ele não condenou ninguém. E ainda disse para a mulher: vá e não peques mais. Então, o julgamento é necessário. Se eu vou passando na frente da casa, uma pedra nessa casa, e o morador tiver um bom senso, vai sair me passar e perguntar: eu vou dizer que não, ou que foi, é muito plausível. Agora, se ele se perguntar, é possibilidade, por que faz pedra? Então, é necessário. Se faz plausível, a condenação não compete a nós. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Por que nessa pergunta? Ninguém acabou aquele item, aquele parágrafo, porque no item 14 está falando do perdão das ofensas. Mas como é que Jesus entendia a palavra caridade? E é muito fácil para nós gravarmos essa resposta, a gente fazer uma sigla: BIP, B-I-P. Benevolência para com todos, independente das imperfeições e das ofensas. Então aqui tem o item 14 que diz assim: perdão, fala das ofensas. Quando nós não temos condição, eu tenho uma amiga que não consegue perdoar. Ela tem
uma dificuldade danada, e ela falou para ele, eu não vou esperar. Falamos para ela, talvez ela quer dizer, esquecer. E é um ato normal. Não esquecer uma ofensa é algo que a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Porque é aquele que diz assim, eu te perdoo e eu esqueço que tu fizeste de errado contra mim. Essa pessoa tem que procurar tomar um remédio porque ela está sofrendo da lembrança, está com amnésia, sei lá, ela tem alguma coisa que está errada. Porque quando a gente vê a pessoa, a gente vai lembrar da situação. Então não quer dizer que a gente não perdoou. Claro que podemos perdoá-la. Esquecer é com o tempo, não é de uma hora para outra. O perdão tem que ser sincero. Aí eu te perdoo de coração. Não vai ser tão fácil, mas eu perdoo, que eu sei também. Então, eu vou me lembrar. Mas se eu me referir para essa pessoa, a Deus, daqui a pouco se passa, esquece. Porque se a pessoa nos traiu hoje, nós temos só um ser confiado literalmente em Jesus, que é o representante de Deus. O mais, somos todos falíveis. Somos seres humanos ainda que estamos aprendendo. Não podemos endeusar ninguém. Como que eu vou dizer para uma pessoa que ela tem que ser confiável, que ela precisa guardar um segredo que eu contar para ela, se eu também não consigo guardar? Não adianta. Então, por causa de algo assim, às vezes a gente leva séculos para se reajustar com a pessoa. Então, o perdão perdoar os defeitos alheios, isso aí é uma coisa que todos nós conseguimos. É só termos um pouquinho de vontade, um esforço. Então, o Livro dos Espíritos ele é já de alternativas para nós começarmos a perdoarmos uns aos outros. Hoje a gente estava com uma pessoa por causa dessa misericórdia divina que foi esse vírus, ou melhor, para nós continuarmos a pensarmos uns nos outros, a pessoa dizendo, Deus está nos castigando. Como simplesmente uma pessoa só vimos não me meter, deixa ele pensar assim. Porque Deus não castiga, Deus ama, Deus dá oportunidades. Se não vem essa situação, essa oportunidade de nós crescermos agora, o nosso planeta iria se acabar, nós iríamos acabar com a nossa moradia, que tanto nos auxilia, que tanto nos beneficia para nós crescermos. Basta a gente sair pela manhã de casa, quando embarcamos no corpo pela manhã, depois de ele ficar repousando à noite, e a gente olhar para o céu. Poxa, vamos ver se essa maravilha, olha a chuva, o vento, isso, nós vamos dizer não, porque para a gente herdar, nós conjugamos tudo, que o pai terá que morrer. Mas nós somos herdeiros, já herdamos isso tudo, pertence a nós, porque Deus é o Deus vivo, o Criador. Então tudo isso é nosso. Vamos cuidar. Nós não temos o direito de estar recriminando ninguém. Nós vemos pessoas desafiando essa bênção que veio até nós, pessoas andando sem máscara na rua, andando sem camisa, andando em aglomeração. Infelizmente, há essas pessoas que desafiam. Mas temos que ver que esse vírus não veio por acaso. Nós não tínhamos tempo mais para a família, nós não tínhamos tempo mais para orar, nós não tínhamos tempo para admirar a beleza da natureza, para brincar com as crianças. Nós não temos coisas que são as coisas, além das próximas, são as coisas mais preciosas. Tudo que Deus fez de grandioso, que nós podemos ver hoje, um arcanjo, um planeta. O arcanjo de hoje foi um átomo de ontem. E o átomo de hoje vai ser o arcanjo de amanhã, porque tudo começa na simplicidade, tudo evolui. Como nós, espíritos imortais, fomos criados na simplicidade, na ignorância de tudo, que hoje nós ainda sabemos muito pouco, mas o nosso psiquismo, o nosso princípio espiritual, a doutrina espírita, nós começamos em reinos simples, começamos em reino mineral. Depois de muito tempo passamos por real, sensações, por instinto, na razão do ser humano, a caminho do tudo. Então precisamos ver que tudo começa no mínimo de detalhes. Nós, se formos ver casos na época dos discípulos, na época de Jesus, casa de Simão Pedro, lá perto do lago de Genezaré, era casa feita de pedras vulcânicas. Lava que saía dos vulcões, se resfriava, viravam pedras, tudo partículas, coisas mínimas, eram construídas casas. Então, vamos apreciar a natureza. Tento
não nos falta agora para isso. Então, já que nós não temos condição de irmos congregar a nossa religião, a nossa certeza, a nossa fé numa casa espírita, dentro de uma casa religiosa, nós podemos estar em contato uns com os outros através desses aparelhos, dessas plataformas, de meios de comunicação. Estamos dispostos a modificarmos a nossa estrutura espiritual. Como o tempo já está chegando para o encerramento, eu sei que tem sentido falta do passe, aquele passe espiritual que a gente auxilia, a gente é intermediário dentro do centro espírita. Nós vamos convidar a quem estiver nos assistindo, que estiver dependendo, que estiver precisando de um passe, de uma transfusão de energias, mentalizem, que todos conhecem, a maioria dos que estão assistindo conhece, mentalizem a nossa casa espírita. Pode nos mentalizar, todos nós, as postas sobre a cabeça, fechando os olhos e falando assim: Senhor Jesus, nesses momentos que passamos, nessas horas, nós estamos angustiados, não vem saídas para essa situação que está correndo. Nós elevamos o teu nome, Mestre, porque só tu pode nos acalentar, pode nos dar a certeza de que estamos passando pela situação melhor para nós. E derrama, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, a tua bênção, com aquela oração que tu nos ensinaste há 2000 anos, quando tu nos ensinaste a falar com o nosso Criador, ensinaste a chamado de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, primeiro a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de hoje, perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, de Antônio Melo, mentor espiritual da nossa casa espírita, de nossos mentores espirituais e de todos os outros teus falangeiros, Senhor, nós pedimos permissão para encerrarmos mais uma noite no plano físico de palestra doutrinária, mas que possamos mais tarde continuarmos nessa congregação em teu nome, sob a tua luz. Obrigado.